Família Conexão Três Pontas, família Pô de Café Podcast, sejam bem-vindos em mais uma edição do já tradicional Pô de Café Podcast. Segundou com muita informação e aquele bate-papo especial que a gente só faz no Pô de Café Podcast. Você sabe, segunda-feira, horário nobre, 8h30, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tem um encontro com esse apresentador, jornalista Roger Campos, sempre trazendo um convidado ou convidada especial. E hoje é uma convidada. Hoje a gente vai falar sobre a importância da mulher na política, a mulher cada vez mais buscando o espaço que é dela, que é de direito, mas que a gente sabe que, apesar de muitas melhorias, ainda está muito longe do ideal. Ela é vereadora, ela tem uma fala muito bacana, uma dicção muito bacana, uma oratória na Câmara que esse jornalista repara com o olho clínico e percebe que a comunicação flui com o eleitor. E a gente vai falar e vai testar essa oratória da Valéria aqui hoje com a gente no programa. Valéria, primeiro, muito obrigado, imenso prazer te receber pela primeira vez, tenho certeza que é a primeira de muitas. É um prazer ter você no Pô de Café Podcast. Boa noite, Roger. Boa noite a todos aí que nos acompanham. Eu que agradeço, né, esse convite que eu recebi com muita honra, né? Um pó de café, né, uma entrevista com Roger Campos, nossa, um jornalista que eu admiro há muitos anos. Então, foi com muita alegria, né, que eu recebi o convite e estou aqui com você nessa noite. Gente, olha, a gente estava conversando em off antes para a gente ter uma ideia de quantas vereadoras, quantas mulheres ocuparam o cargo de legítima representante do povo de Três Pontas na Casa Legislativa. E essa pesquisa ainda está sendo feita a pedido da vereadora Valéria. Muita coisa vai ser feita a partir daí, mas nos momentos certos a gente vai falar mais sobre isso. E a gente conseguiu levantar alguns nomes, puxando lá no passado. E você que está acompanhando, se tiver aí algum nome, a gente vai listar aqui o que a gente já tem. Caso você tenha informação de, não, vocês não falaram de fulana de tal, ela também foi vereadora. Mande para a gente, tá? Você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp 999754248 ou mesmo na descrição da publicação da live. Já está rolando, a gente já está ao vivo na Aldeia Global pela Rede Mundial de Computadores para Três Pontas, para Minas, para o Brasil e para o mundo, para todo mundo que está antenado. E o mais legal é que, além de estarmos ao vivo agora, depois o programa já vai para o canal do Pô de Café Podcast lá no YouTube. Então aproveita, se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Pô de Café _podcast lá no YouTube. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que rola no mundo da informação do grupo do portal de notícias Conexão Três Pontas. Tem o Pô de Café Podcast, tem o Giro News, tem o Live Studio Conexão e, claro, tem o Conexão Rock Go, programa de esporte todo sábado também, fazendo muito sucesso, além do site oficial conexão3pontas.com.br e todas as nossas redes sociais. Valéria, para a gente poder começar e já pedindo a sua participação, mande pergunta, mande crítica, mande sugestão, mande a sua participação para a gente saber que você está acompanhando o programa e desde já começo a ver aqui os sinais bacanas da receptividade na sua casa, no seu sofá, no seu trabalho, onde quer que você esteja, já está antenado com a gente aqui mais uma vez no Pô de Café. Valéria, antes de entrarmos no mundo da política, quem é Valéria Evangelista? Roger, eu sou conhecida muito no mundo da educação, né, em relação a ser professora. Porque eu acho que, assim, eu já nasci com o dom de professora. Com 5 anos de idade, eu dava aula para os vizinhos, que eram meus coleguinhas. Eu aprendi a ler e escrever muito cedo. Com 4 anos, eu lia e escrevia, então fui muito precoce. Prodígio. Então, assim, eu ensinava os meus coleguinhas as letrinhas básicas, eu tinha caderno para eles, eu escrevia no chão, eu escrevia na parede para eles, eu corrigia cadernos, isso muito pequena. Então, assim, eu acho que já veio um dom Sim. e
sempre gostei de escola, de alunos, de estar com os jovens, de estar com as pessoas. Sempre eu gostei de pessoas. Eu gosto de estar com pessoas, né? Eu gosto de fazer algo em comum, em conjunto, com todos, para todos, o servir. Então, assim, faz parte da minha pessoa. A Valéria tem irmãos? Tenho mais dois irmãos, uma mais nova e um mais velho que eu. E também Então, passou esses ensinamentos desde criança, o amor pelas artes escolares, pela educação. Passou também, assim como você fazia na escola, fazia dentro de casa com os irmãos? fazia com as bonecas, fazia com as coisas assim, né? Assim, em casa, até trazia alguma, né, às vezes algumas discórdias, por eu gostar muito, dedicar muito, então meus pais, né, principalmente meu pai, exigia muito dos outros dois irmãos, né, para que fosse parecido ou igual. Mas, né, nós não somos iguais, né, Roger? Então, às vezes trazia algum transtorno. Você estudou em qual escola, Valéria? Tudo foi escola pública, né? Eu estudei Cônigo Vitor. No Cônigo Vitor, na minha época não tinha ainda assim, ó, a gente passava pelo prézinho, que era o Solange Mendonça. Só que eu fui para o pré e já sabia ler e escrever, eles me adiantaram na escola, a gente fazia um teste, foi inclusive num quadro negro, e de giz, né, mandava a gente escrever palavras, frases. Se você soubesse ler, te passava para o primeiro ano. Então, eu fui para o Cônigo Vitor. Então, aí depois só a escola pública, né, estadual, estudei no estadual. Teodósio Bandeira. O deputado Teodósio Eu Bandeira também ainda era lá no alto do morro, sim, sim. né? E depois do estadual, aí você resolveu fazer faculdade? Como é que foi Sim. tudo Aí isso? eu fui para o magistério e também por ser uma boa aluna, tinha uma facilidade em matemática. E eles me escolheram já para fazer um estágio como professora, mas aí já era, né, eu ganhei bolsa na Escola Coração de Isso com Jesus. que idade? Eu estava quando eu fui para lá, 15 para 16 anos. E ainda dei aula de reforço na época para os filhos de funcionários e proprietários e pessoas que trabalhavam na Boa Vista. Com 15 anos. E aí eu ganhei essa bolsa de estudo na Escola Coração de Jesus. E era a professora de reforço na Boa Vista para os alunos do sexto, sétimo e oitavo ano, né? De Então, onde não, não. vem essa maturidade? 15 anos, normalmente, principalmente Sim, décadas passadas, eu brinco que menina de 14, 15 anos ainda brincava de Barbie. Hoje, 15, 16 anos, algumas já estão até casadas e com filhos. As coisas sim, evoluíram ou involuíram, não vou entrar na questão, mas mudou muito. Com sim. 15 anos, prodígio, realmente confirmando aquela menininha prodígio. Eu acho que assim, faz parte do meu ser, eu sou dedicada, sabe? Eu não vou dizer que assim, sabe, que tem uma superdotada. Não. Eu me coloco muito como uma pessoa dedicada. Eu me dedico. Então, se eu gosto de algo, eu me dedico muito ali De àquilo que eu corpo e alma. gosto, de corpo Eu e também. alma. E aí, depois dessas aulas de reforço com 15 anos, como é que foi a caminhada? Então, aí eu formo um magistério e depois eu vou para a faculdade. Também entrei, eu era mais nova, sempre mais nova do meu grupo, né? Eu entrei muito nova, na época eu tive autorização para fazer a faculdade. Aí eu faço matemática. Depois de matemática, eu fui para todos os cursos de pedagogia. Aí eu fiz administração, orientação, supervisão. Eu fui fazendo, né, cursos na área de educação. Aí fiz pós-graduação em metodologia. Então eu fiquei nessa área de educação mesmo, por gostar. Gente, antes que eu esqueça, esse programa também tem a intenção de ser uma homenagem clara, pública e notória aos mestres do saber, aos educadores. Durante o programa eu vou lembrar daqueles que eu tive a grata felicidade, a honra e o privilégio de conviver, né, depois que eu
vim de São Paulo para cá, meus avós são daqui, mas eu vim para Três Pontas, eu estava com 13 anos, já estou há 38, já sou mais mineiro do que paulistano, e aí Três Pontas e Varginha, mas estadual me marcou muito. Ela falou, a Valéria falou da questão pedagógica, aí eu lembro da saudosa Maria Eugênia, depois eu lembro de Fidélia, eu lembro de tantas notáveis que eu tive o privilégio de conviver. Aí, como foi sair da faculdade e o início da profissão? Meu início de profissão também foi, né, numa conversa, eu já estava fazendo faculdade e eu procuro a Secretaria de Educação e me coloco à disposição como estagiária, se eles, né, estavam precisando de alguma estagiária, porque nessa época eu já estava com 17 anos, foi antes dos 18 anos. E eu procuro a secretaria e estava lá a Fatinha, a tia Santa, né, na época, ô Vai tia lembrando dos Santa. nomes, que isso é legal para quem está em casa acompanhando. É, tia Santa me faz uma pergunta que foi um divisor de águas ali naquele momento. O que você faria de graça, sem cobrar? Eu falei sem pensar mesmo, olha, eu ensinaria alguém a ler e escrever. Então ela notou que eu poderia ir para a alfabetização. E eu entro para o Fim Social. Fim Social era um projeto na época na zona rural para pegar alunos de 4, 5 anos. E eu vou para a Fazenda Pinheiros. Esse tempo nem entrou na minha contagem de tempo, Roger. Fim social. Todos que trabalharam no fim social podem, se tiver alguém aí, podem colocar. Ele não entra, porque foi um projeto ali na época e eu me destaquei muito. Porque eu fazia um trabalho também diferenciado com os meninos da zona rural, onde eles pegavam coisas do dia a dia deles e eu ensinava eles lerem e escrever com coisas do dia a dia. Então, eles levavam objetos e ali a gente falava da palavra letra, da letra outras palavras, e formava outras palavras. Então, aquilo na época era uma novidade, né? Porque era muito silábico, todo mundo ensinava no método silábico, e eu ensinava com coisas do dia a dia. Então, eles me convidam para vir à Câmara para falar com os professores. Como que eu fazia aquele trabalho? E eu vim apresentar para Ali os foi o demais seu professores. primeiro contato com a Câmara. Com a Câmara. Foi um convite para falar com os Talvez ali já professores. tenha tido um start, É, um insight ali para poder futuramente se tornar legítima representante do povo. mas eu não me imaginava vereadora, não, naquela É, época, não. Não, eu não me imaginava na política, mas como ali educadora, sim, né? gente, tá muito bacana, tá muito legal. Olha, eu tinha certeza que o papo ia ser bacana demais e eu já tô com um turbilhão de perguntas. E aí também me perguntam se eu faço pauta. Eu não faço pauta, eu não gosto de pauta. Eu acho que pauta é um engessamento do conteúdo. Eu gosto da coisa mais natural. E aí você que está em casa consegue se deleitar com um conteúdo que não é programado. E aí que está o legal, é a surpresa da coisa. Deixa eu mandar aqui uns abraços aqui. Alzira Batista, boa noite, estou assistindo. Carlos Alberto Oliveira, boa noite. Suelene Marcos, arrasa. Valéria Evangelista Oliveira. Já tem mensagem chegando, continua mandando mensagem pra gente, tá, gente? Pode ser lá no nosso WhatsApp 999754248 ou aqui mesmo na descrição da mensagem. Tá muito bacana. Você falou dos meninos na zona rural. Eu tenho uma opinião também como educador, que eu sou professor de autoescola, credenciado pelo Detran de São Paulo e de Belo Horizonte e de Minas Gerais. E eu noto uma coisa que eu quero ver se você corrobora com essa minha impressão, ou até afirmação. Eu noto e notei durante todos os anos que eu dei aula, Valéria, que as pessoas da zona rural, claro que eu não estou generalizando. Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burro, então a gente tem que tomar muito cuidado.
Mas a grande maioria dos moradores, das pessoas humildes da zona rural, quando a gente ia até eles para poder passar a legislação de trânsito, curso teórico de autoescola, a receptividade, a atenção, o cuidado muito, mas muito, mas muito maior do que na questão urbana. De novo, não estou generalizando, mas a gente sabe que na questão urbana, na cidade, nas grandes cidades, enfim, alguns alunos vão à autoescola porque o pai exige, porque a mãe exige, não tem a menor paciência de estar ali, está naquela fase de descoberta de namorado, de namorada, enfim, quer tudo do dia para a noite, não sai do próprio bolso. E aí eu sempre notei que o interesse não é na mesma proporção como é na zona rural. Você nota como educadora isso também? Uma dedicação muito maior de quem tem uma origem mais humilde, principalmente vindo da lavoura, vindo da área rural? Eu acho que tudo é muito da necessidade da pessoa. A pessoa, no seu caso, ela tem uma necessidade de aprender a dirigir, porque será necessário ela vir, né, na zona urbana, ela vem trazer a família, ela pensa na questão de saúde, se ela precisar deslocar da zona rural. Sim, Sabe a necessidade? perfeito. Isso do ser humano, quando ele tem a necessidade de aprender algo, ele liga tudo que ele tem para a aprendizagem e aprende, E a né? dedicação é muito A maior. dedicação é maior. Então, quando você localiza que a zona rural, na questão e nesse quesito de aprender a dirigir, ele é maior, é devido à necessidade. Ele tem necessidade, então ele não tem outra escolha. Eu aprendo. Não tem escolha. E outras pessoas, no seu caso, né? Que eu imagino. A pessoa está aqui na zona urbana, não, eu tenho um motorista, ou eu tenho alguém que vai dirigir para mim. Eu peço no aplicativo um carro, a necessidade ela passa, Como tem mais né? comodidade, Comodidade, o ela passa interesse para o fica em segundo segundo lugar. plano. Exatamente. Bacana. Minha homenagem também, meu abraço a todas as pessoas da zona rural. Aliás, para fechar esse assunto, deixa eu lembrar uma história rapidinho aqui, que não tem a ver com educação, mas mostra o quão importante e o quão correta, em quase que a totalidade dos casos, é a educação das pessoas mais humildes da zona rural. Eu estava conversando com um amigo que tem uma rede de loja de eletrodomésticos aqui em Três Pontas. Vocês devem saber de que loja que eu estou falando. Eu e o filho dele, a gente foi criado junto, quando eu vim para Três Pontas, enfim. E eu perguntei para esse dono dessa loja, eu falei, olha, você toma muito calote aqui na tua rede de lojas? Ele falou, infelizmente, uma quantidade grande. Eu falei, qual o perfil das pessoas? E ele disse que a grande maioria é das pessoas que querem passar uma imagem de que tem dinheiro, de que são ricos. E que quem não dá trabalho, segundo ele, entre aspas, de forma alguma, são as pessoas da zona rural. Que elas, quando chegam até a loja para poder pagar um carnezinho, na época do carnê, isso, viu, gente? Que quando por algum motivo elas não conseguem condução ou não conseguiram vir no dia exato de vencimento do carnê, mesmo que tenha vencido no sábado, elas vêm na segunda-feira, elas já chegam vermelhas de vergonha, quase que ajoelhando, implorando desculpas e com dinheiro ali para pagar. Então é algo muito sagrado. Então eu observo que tem essa cultura na zona rural que é algo, e eu metropolitano falando isso, eu nasci na maior cidade do Brasil, eu acho que é um choque de cultura, de realidade para mim, que eu consigo ver com o olho clínico e ter uma impressão muito boa sobre isso. Valéria, aí, voltando, mas antes deixa eu ler mais uma mensagem. Nivalda Vieira, Valéria, você sempre dedica muito ao que faz com muita garra e amor. Nós temos muita admiração por você. Deus te abençoe sempre. Deixa você comentar esses comentários. Obrigada, obrigada, né? Nivalda pode dizer, porque ela é mãe de um ex-aluno, né? Meu. Então ela me acompanhou muitos anos, né, na escola.
Obrigada, Nivalda, né? As pessoas que estão acompanhando aí, Suelene, né? O Beto, Carlos, muito Alzira. obrigada, Alzira, né? Obrigada a todos aí que nos acompanham. Aí depois desse envolvimento que te acompanha até hoje Sim, na educação, é, como foi enveredar para a política? Eu lembro que no primeiro, que você acabou de dizer que no primeiro contato na Câmara, ainda não passava pela sua cabeça ser política de fato, embora todos nós sejamos políticos. sim, Ah, eu não gosto de política. Isso é uma das maiores bobagens que a pessoa verdade. fala, porque nós fazemos política 24 horas por dia, não só sobre política propriamente dita, política partidária. Sim, claro. Viver é um ato político. É. Como é que foi a virada de chave para realmente se dedicar também a isso? Então, na educação são 33 anos, né, de dedicação. Eu já me aposentei agora. Eu estive como professora esses 33 anos e também como especialista de educação. Eu comecei já depois desse destaque na rede municipal. Eu sou chamada, né, na secretaria e na época era o Carlos Mesquita, prefeito. E sou comunicada de que ele gostaria de conversar comigo. E ele falou: Olha, eu tenho acompanhado teu trabalho se destacou, e naquela época não era concurso, era simplesmente uma indicação mesmo, né? Eu não tinha contato nenhum ali com o Carlos, mas ele ficou sabendo do meu trabalho, e aí ele procurou saber mesmo, assim, né, da forma dele, e ele me contrata como professora. E aí são 19 anos de prefeitura. Eu vou para a zona rural, agora aí sim, já não no fim social, não num projeto, mas aí como professora. E trabalho na zona rural. São 19 anos de prefeitura, da rede municipal. Nesses 19 anos, eu sou convidada a ir para a Secretaria de Educação como supervisora. E na época era só eu, era primeiro ao quarto ano, né? Não tinha ainda primeiro ao quinto. É, e aí eu fico como supervisora e aí contrata-se uma outra pessoa para o ensino infantil, na educação infantil, e eu no ensino fundamental como supervisora. Então eu fico dando um apoio, visitando 22 escolas na época. Não eram nucleadas. Hoje elas são nucleadas. Eu estava na zona rural. Então, assim, a zona rural tem um conhecimento muito grande, Que Roger. bacana, que história. Você fala assim com carinho, eu também falo com muito carinho, né, de todas as fazendas, de todas as pessoas proprietárias, porque as escolas estavam inseridas, né, nas fazendas. Sim, Então a gente tinha um contato ali com o proprietário, mas visitava perfeito. todas as escolas e os proprietários a gente assim, só agradecimento e gratidão durante todo este tempo que eu estive, né? E eles davam assim, era o apoio que nós tínhamos nas escolas, né? Além, claro, do poder público municipal, mas eles ajudavam muito. Então, esse trabalho, é, durante esses anos, com esse destaque, vem o concurso, eu passo muito bem, passei em primeiro lugar na época, então fiquei muito bem classificada. Teve na mesma época o concurso também do Estado, eu passo também em terceiro lugar do estado, e aí eu fico assim, né? Porque a prefeitura tinha que ter 8 horas, no estado mais 4 horas, eram 3 períodos. Teve um período da minha vida que eu trabalhei nesses 3 períodos. Depois, quando eu fiquei grávida, eu falei, não, agora eu vou, né, fazer uma opção aqui. Isso com que idade? Quando eu fiquei grávida, com 28 21. já. Então, eu faço uma opção e vou para o estado. Eu exonero o cargo da prefeitura e fico somente no estado. Aí do estado depois eu faço outro concurso, passo também, e aí eu fiquei como professora e supervisora especialista de educação do estado. E a ponte, antes da ponte? Ponte. Deixa eu mandar um abraço para
alguém que eu me recordo até hoje como uma notável secretária municipal de educação, que é a Célia Bastostes. Sim, trabalhei com Deixa eu Célia. lembrar muito dela, Sim. quantas entrevistas, quantas conversas. No meu começo de carreira, ou às vezes já com 10 ou 12 anos de carreira, já estou com 33, olha que Olha, coincidência, 33 de jornalismo. Fala um pouco dessa ponte. eu também trabalhei com a Célia, trabalhei com a Fatinha muitos anos, depois com a Célia Fatinha também, outra querida. Bastos, né? Muito, muito, tudo muito boas, né? Como secretárias, como profissional, né? E a ponte foi indo para o estado. Eu vou para cargos também enquanto, né, dentro da educação, vice-diretora e diretora. E De qual chega, escola? fui do Marieta, depois diretora da escola Presidente Tancredo Neves. Nessa escola, há um destaque na comunidade e existia uma indicação na Câmara, uma moção de aplausos às mulheres que se destacavam na comunidade. Eu fui indicada como a mulher, né, que se destacou na comunidade lá de Santa de Virges, pegando aquela região ali de Santa Inês, né, escolar também, porque era algo também que ia destacar alguém da educação, juntou ali tudo. E o meu trabalho foi destacado por ter pego uma escola que estava, na época, com muitos BOs, né, boletim, polícia militar quase todos os dias, muitas brigas, né, existia ali, não tinha muro, então muitas pessoas que não eram convidadas ali iam lá nessa cerquinha, era uma cerquinha de arame, eu lembro muito bem, o, o passeio ainda de terra, todo o pátio ainda de terra, vidros quebrados, por dentro tudo pichado, banheiro. Nossa, realmente eu peguei uma escola que não Infelizmente, estava as muito bem, drogas também né? muito presentes, né? Não tinha quadra coberta. Então, assim, tudo isso mudou. Na minha chegada, eu falei com a comunidade, porque eu sabia que as verbas estaduais iriam demorar para mudar aquela realidade. Eu estava chegando e até solicitar, até chegar, até ser aprovada, ir aos deputados ou, né, à superintendência, montar projetos, ser aprovado, eu vi que ia demorar. Então eu envolvi toda a comunidade. Na época nós fizemos um levantamento de pais que eram pintores, Que legal. de mães que poderiam nos ajudar na limpeza, Um mãe, mutirão. mutirão. E nós trabalhávamos, Roger, nos finais de semana. Que legal isso. Aula durante a semana, Que finais de legal. semana, mutirão. E assim foi. Nós pintamos a escola inteira. Nós mudamos a realidade daquela escola, primeiramente com a mão da comunidade. Quando a superintendência entendeu que a comunidade estava junto, aí nós trouxemos e fizemos, montamos projetos, né? E aí nós corremos atrás de outros benefícios ali para a comunidade e a escola junto. E a escola, assim, nossa, evoluiu bastante. E por pensar no nome, né? Presidente Tancredo Neves era na época quem estava como governador Aécio Neves, eu apelei para o governador. Então, eu mandei lá a solicitação da quadra, que, né, precisaríamos de uma grande reforma, tanto na quadra, como eu gostaria que tivesse ali a quadra coberta. Na cidade não tinha ainda nenhuma quadra coberta. A Escola Presidente Tancredo Neves foi a primeira do Ou município. seja, já tinha ali a prática não apenas da política da boa vizinhança, mas da política propriamente dita, embora sem mandato, Sim, para reverter benefício em benefícios para a para a comunidade. comunidade. Ali já Exatamente. era a Valéria não apenas professora, mas política, no sentido de já fazer a ponte para conseguir os recursos Sim. para a nossa cidade. Deixa eu lembrar também de duas pessoas aqui, antes de ler uma mensagem, que eu não tive aula, não tive o privilégio de ter aula com nenhuma das duas. Mas o meu convívio com as duas, enquanto jornalista, foi e com ela ainda é maravilhoso. Estou falando do
dos 2 Darcys Ribeiros que Três Pontas já teve. Um de calça jeans e outra de saia. Falando de Vilma Reis, não posso esquecer de falar dela, mas do maior educador da história de Três Pontas, que é Celso Macari Mariano, que eu falo com muita saudade. Quantas entrevistas também fiz, enquanto ele também era professor de vôlei, enfim. Então fica aqui a referência e um beijo para Vilma Reis, outra brilhante, outra notável também. Eu agradeço também, viu, Roger? Você fala de nomes que também foram todos assim, nós trabalhamos juntos, ou, né, foram meus professores. Vilma Reis, olha, Vilma, né, a Dona Inezinha, Tonha Mello, né, tudo professoras para mim, professores que passaram por mim de matemática foram referências. Porque para eu decidir ir para matemática, porque o meu desempenho era bom. E aí, de matemática especificamente, deixa eu lembrar da saudosa, da falecida Enelcira. Enelcira foi minha professora também. Deixa eu lembrar de Gina. Exato, nossa, Dona que Gina. Ai, meu dela. Deus do céu. Enfim. Foi minha professora também. Professoras maravilhosas. Cidinha, né? Cidinha de Sim, matemática. lá no Padre Vitor, eu não vou lembrar o nome dele. Renata, meu amor. Joaquim. Ele. A Renata teve aula com ele. Joaquim. Estudou no Tancredo e fala até hoje com muito amor, com muito carinho do professor Joaquim. Gente, você que está acompanhando aí também, quem é ou quem foi o grande professor, a grande professora da sua vida? Mande a mensagem aqui. Qual professor ou professora que você não esquece? A Valéria citou um nome que eu apesar da dicção, também como ela, de dedicação, de exercício de repetição, eu começo a me embaralhar, me embananar, porque aí vem a emoção, fala mais alto. Eu estou falando de Tonha Mello, a gente vai falar dela mais ainda. Infelizmente nos deixou recentemente e ainda minha ficha ainda não caiu. É simplesmente uma das mulheres que eu mais amo na minha vida. Tonha Mello, quando chegava na sala de aula e ela, com aquele jeito dela, chegava uma força sobrenatural, ficava em pé, olhava para a gente, respirava fundo e falava: vamos rezar. Era a primeira coisa que ela fazia na sala de aula e ali ela ganhava a sala toda. E também falando de professores dessa época, saudoso professor Dominguinhos, Pelói. Pelói foi meu professor de física. Nossa, gente, quanta gente. Camilo. Nossa, deixa eu falar também de uma saudosa, maravilhosa. Foi a primeira pessoa que falou assim: a sua redação é diferente. Consuelo. Saudosa Consuelo. Nancy também. Nancy Reis, Nancy Tiso, professora de história. A dona Ilza de geografia. Meu Deus, quantos e quantos e quantos professores ficaremos aqui a noite toda falando desses brilhantes. Daqui a pouquinho vai aparecer uma foto da Tonha aqui, porque a Tonha também foi vereadora. Valéria, mas agora já partindo para a questão política de fato. Quando foi? Quem foi? O que foi que chegou para você e falou assim: peraí, agora essa menina prodígio precisa somar forças com a gente na política. Como foi isso? Sim, eu comecei a receber convites, Roger. E lá na escola mesmo, enquanto diretora, eu na direção de escola, convites de partidos políticos. Nós precisamos de você na Câmara, nós precisamos de você na Câmara. E aí meu nome vem para essa homenagem, né, de mulher que se destaca na comunidade, no trabalho. Quem me indicou foi o Chico, lá da Micezan. E Chico Botrel, eu agradeço demais. Ele reconhece, assim, onde ele me vê, ele me reconhece meu trabalho. E assim, eu sou muito grata por isso. Não perca o seu raciocínio, por favor. E aí? Você vai me lembrar, vai me fazer. Eu preciso fazer uma justiça aqui, graças a Valéria. Olha que coisa. Eu brinco que eu, como cidadão, assim como qualquer cidadão,
tem o direito de ter o seu viés político, enfim, que gosta do que não gosta. Eu falo que os meus canais são neutros. Sim. Eu, particularmente, sou de direita. E eu brinco que a grande, maravilhosa Maísa Patrícia Veloso, professora, é a única petista que eu tenho um respeito inabalável. Mas tem o Chico Botrel também. Eu preciso incluir o Chico, que também é outro brilhante. Ok, então ele leva meu nome, eu recebo essa homenagem. Aí, pronto, aí que eu consigo esses, né, convites de vários partidos. E como eu não havia, né, não tinha essa pretensão, eu peço os estatutos de todos. Você traz os estatutos que eu vou ler. E aí o que eu me identificar mais, eu, né, me filio e aí a gente pode ser, né? Vamos estudar primeiro. E aí eu estudo e acabo indo para o PPS, Você né? lembra em que ano? Foi em 2004. 2004. Aí me candidato, porque aí precisavam de nomes femininos, como hoje precisamos de nomes femininos. A gente fica numa luta na época da eleição para buscar nomes femininos. E meu nome, claro, vai como candidato. Naquele primeiro ano, a minha família e ninguém compreendeu a minha ida da educação para a política. Então eu faço uma campanha literalmente sozinha, sem o apoio de ninguém, nem da minha própria família. A minha família falou: não conte nem com o meu voto. Então eu pensei, meu Deus, estou sozinha mesmo. Porque eles não queriam que eu fosse, né? Tem essa questão mesmo da família. Sim. Hoje ainda mencionei, né, sobre isso. Mas É, os votos nessa primeira foram muito baixos por conta não um sozinha. voto, mas um Eu acho que assim mas na época era o número de votos, como foi nessa última. O número de votos nessa última, por mais que a gente fala, tem um quociente que precisa ser alcançado, sim. Mas hoje já se vê muitas coisas dentro para formar mesmo uma Câmara. Uhum. Você vê que, por exemplo, eu tive menos votos que alguns outros candidatos. Por mais que a pessoa, às vezes, não, é, não concorde, discorde, todo mundo tem seu direito. Mas é também uma forma de ter ali a diversidade, é ali também a diversidade de partidos. Você pensa, Rosa, se um partido forte, como nós temos partido forte, é, ele consiga fazer ali a maioria ou todos Verdade. e fecha ali pronto, de um só partido. Se fecha ali de um só partido, você imagina, aqui mesmo em Três Pontas, por mais que nós tivéssemos, nós tínhamos, né, 4 candidatos, mas uma disputa muito forte entre 2 Sim, candidatos, sim. né? Então você pensa numa outra cidade, numa outra realidade, porque quando sai, né, a lei ali eleitoral é para a nação. Você tem que pensar em todos os municípios do Brasil, na realidade somente Três Pontas. Então, claro que pode ter ali um partido ou, né, que seja mais forte numa cidade, vai formar uma Câmara somente com aquele E partido. aí até perde o sentido de colegiado. Passa a Colegiado. ser algo O ditatorial. que vai ser ali numa plenária, Pois é. numa discussão? Somente a vontade de um Assim, lado específico é que vai reinar, prevalecer durante muito tempo. Tem eu, muitos assuntos. assim, eu agradeço muito, né, a nossa força ali dentro do nosso partido e que bom, né, que nós fizemos ali 2 candidatos. Eu fico muito satisfeita. E que bom que eu fui a segunda mais votada, porque ia ser qualquer outro que for ali candidato e que tenha tido Você um está bom falando da número. primeira eleição? Isso da primeira eleição. Vou voltar na primeira eleição, nós estamos falando já dessa eleição que eu pulei para essa eleição. Tá. Da primeira eleição, não tinha, não era esta regra Ok. que eu participei Você não desta foi última eleita. vez. Eu não fui eleita. Aí depois, Tive,
tive um bom número, mas eu não fui eleita na época. E logo depois, na eleição seguinte, você Seguinte, se eu candidatou de novo. candidatei novamente e aí eu fui eleita junto com a Alessandra, na época, a outra vereadora, né? Alessandra Sudelli. Nós conseguimos fazer quatro, né, candidatos foram eleitos nessa legislação. Foi em 2012 e nós quatro candidatos em 2013, nós fomos de 2013 a 2016, que era o Luizinho, o Sérgio, eu e a Alessandra. Nós éramos do PPS. E aí, você volta agora novamente com a proposta e com a bandeira de defender as mulheres e a educação sem esquecer de outras questões. Mas isso está no cerne, está no Bem núcleo, forte. é o cancro, o tumor, o epicentro, o olho do furacão de preocupação da Valéria enquanto política. Antes da gente migrar totalmente para a política, eu preciso só encerrar, entre aspas, algumas questões ligadas à educação. Primeiro, Alex Tiso, a Valerinha tem um valor enorme, pois tive a felicidade de vê-la criar a fanfarra de Djalma Tiso, Sim, uma banda marcial. homenageando o meu saudoso avô. Exatamente. Outro comentário antes. Boa noite, queridos. Tenho certeza que será mais um bate-papo espetacular. Abraço, Roger e Valerinha, a mãe do amigo Nicolas Chefe. Verdade. Isso é verdade. Eu jamais esquecer, ainda o Alex, eu jamais esquecerei muitos, mas Dona Rogéria foi um marco para mim. Alex, um abraço. Pois, Alex. Dona Rogéria, inclusive, Roger, eu homenageio Dona Rogéria com o nome da Escola Legislativa da Câmara. Sim, Porque, olha, foram dois momentos, que bom que o Alex lembrou. Na época que eu estive como diretora da Escola Tancredo Neves, eu já tinha colocado isso em minha cabeça, porque às vezes eu tenho isso. Eu sonho. Sabe quando você está naquele ponto assim de acordar, você está dormindo, mas você já quase acordando? Eu vi a banda marcial de Djalma Tiso. Eu ainda não tinha o nome, mas eu vi a banda inteirinha de preta e amarela. E eu disse: se eu passar pela direção de uma escola, vai ter uma banda. E vai ser esta. Que num sonho eu vi a banda, com detalhes. Assim, eu vi o uniforme, a boina, os meninos uniformizados, até as iniciais da escola, assim. Nossa, eu lembro disso perfeitamente. Eu me arrepio todas as vezes que eu me lembro. um sonho que virou uma doce E aí, realidade. sabe quem que estava na época como supervisora, né? Eu estava na direção com o Eric, né? Que é assim, um grande amigo. O Paulo foi e o Fernando. Saudoso Fernando também. Fernando. E um corpo docente que assim abraçava demais a escola. E estava também nessa equipe a Leila como supervisora, Leila Brito. A Leila da Pai? É, A Leila da Pai. Que Leila, saudade da Leila da Pai. sim, uma grande amiga também. Ela foi uma parceira e tanto. Então, nós fizemos reunião, né, e nós chegamos ao nome de Djalma Tiso, porque que é o avô do Alex Tiso, né? E que foi, olha, um grande músico. Nós levantamos ali, fizemos uma biografia dele e a gente descobre, né, pérolas dentro da nossa cidade, Sim. próximos a nós, mas nós não tínhamos este nome de Djalma Tiso. E quando nós ficamos sabendo que ele, olha, ele gostava da música, ele gostava de ensinar, é este nome que é o da nossa banda. Alex, em breve você estará conosco de novo aqui e muito obrigado, como sempre, super fiel na Eu audiência, agradeço demais. tanto no Pod Café quanto no Conexão Rock Go. Obrigado. Talento ali sobra. Sou fã demais. E, Sou Roger, fã de a família carteirinha. acolheu demais a nossa banda. Eu ia até brincar e dizer que eu não sei como que o Alex se envolveu com música, porque praticamente na família dele não tem Tem sangue, ninguém. não tem no DNA, não tem história.
Vaval e tantos outros. Roger, Gileno, é, nossa, meu Deus, também tive um contato grande com o Gileno. Francisco Cândido, ó, esse começou comigo lá na TV Cidade, gente. gracinha de Aí eu pessoa. tenho que lembrar também do meu irmão de alma, Rony Roma Lourenço Marabinha. Um abraço para o Marabinha que deve estar acompanhando o programa. Eu e ele começamos no Clip Show. Meu Olha, Deus! Francisco Cândido. que legal. Ah, é o Louí aqui. Boa noite, Luí, Valerinha e Roger, grandes boa profissionais e noite. pessoas. Valerinha é nota 1000. Um abraço, Luí. Dá um abraço aí no Chicão, no Chico Cândido, a voz de seda do rádio Trespontano. Rosiane Oliveira, Valéria é uma pessoa que sempre se preocupa com as questões do município, muito dedicada à educação. Parabéns, Valéria. Valéria, é, Obrigada, dá gente. uma opinião de quem viveu em loco e ainda vive os reflexos disso, trazendo para a sua realidade na política. A, a transformação deteriorada, negativa da educação. Eu estou querendo me referir Hum, fundamentalmente à forma como a gente respeitava os mestres do saber na nossa época e hoje, infelizmente, não é assim. A gente vê que, por exemplo, há muitos casos que os noticiários mostram de que o professor vai repreender um aluno, no dia seguinte a mãe e o pai estão indo lá na escola e agredindo fisicamente, enfim, coisas horrendas, absurdas, que infelizmente mudou muito. Eu lembro que um aluno uma vez foi pego colando na aula, na prova do professor Dominguinhos. Meu Deus, ele saiu da sala, foi até o portão da rua acompanhando o aluno. Então, assim, era uma rigidez e um rigor que eu sinto que fazem muita falta. Na mesma pergunta, existe um documentário, recomendo para a Valéria, se ela ainda não assistiu, recomendo para o Alex Tiso, para a nossa audiência, para você que está em casa, um documentário chamado Unitopia, que mostra a doutrinação político-partidária nas universidades. É a utopia que está se formando dentro das universidades. E aí, a Florestan Fernandes, que é o patrono da PUC, da Pontifícia Universidade Católica no Brasil, ele foi deputado e, inclusive, ele exigiu que uma lei dele na Constituição de 1988 estivesse presente. É uma lei um tanto quanto polêmica, que dá meio que um status de Estado independente à universidade, que pode ali ter as suas regras, as suas leis, tanto em relação ao material didático e uma série de situações, enfim. A PUC, nesse documentário, mostra que na PUC, em São Paulo, tem entre as salas um diretório de um determinado partido político com um funcionário e uma funcionária para aliciar, para levar os alunos a entrarem nesse partido. Vou até ser mais claro, é o PSOL, está lá no Unitopia, nesse documentário que eu recomendo. Então, assim, eu fico muito preocupado para onde a gente está caminhando, para onde a educação está caminhando, onde não se respeita, e o não respeito ao professor não é só essa questão de educar, ou melhor, de ensinar, porque quem deve educar é pai e mãe, não deve transferir isso para professor. Mas desde sempre a questão de um salário miserável, muito abaixo do que é o necessário. A gente está falando da única profissão que forma outras profissões. Como é que você vê isso? O que era e para onde a gente está caminhando agora? Roger, assim, ó, 33 anos de educação eu já vi muita coisa, né? Ainda mais como especialista, como professora especialista, diretora, né? Participando aí de também das duas, tanto municipal quanto estadual, né? Então, assim, a gente já viu de muita coisa. Trabalhei muitos anos na zona rural e zona urbana. Olha, foram realidades diferentes. Eu trabalhei desde o infantil, né? Foi 4 aninhos, desde a educação infantil até a universidade, que eu fui professora do Veredas, um projeto também, né? Que aconteceu durante muitos anos
formando professores. Então, também foi magnífico. Então, eu trabalhei todos os anos. Isso, assim, a gente vê a dificuldade hoje na educação. Isso tudo que você está falando é realidade, né? É uma realidade. Há muita transferência, né? A gente fala aí da zona Sim. rural, né? Como que tem uma diferença aí, mas a gente vê uma transferência de papéis. Eu sempre, como especialista em reuniões de professores, eu sempre no começo do ano eu fazia uma extra, porque a gente sempre reunia no final de bimestre para entrega de boletins. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Mas eu sempre falei enquanto especialista, faremos uma extra no início do ano para estabelecermos papéis, atribuições. Quem é de quem? O pai faz, o que a mãe faz, o que a família faz, deve fazer, o que o professor faz, o que é o papel do professor, do especialista, do diretor, de todos. Estabelecendo o que cada um deve fazer e ficando claro isso dentro de uma escola, isso favorece bastante, porque muitas das vezes essa transferência de papéis ele transfere para o professor ali no dia a dia, Sim, sim. né? Que tá de E mãos atadas. é, então se é algo que acontece, e eu sempre nessa primeira também, eu deixava à disposição algumas cópias do regimento escolar, né? E como na Câmara temos lei orgânica, temos regimento interno, no município temos, né, a lei orgânica, e temos na Câmara regimento interno. Primeira coisa quando você chega no local é você saber quais as regras funcionam. Isso vale para qualquer. Eu sempre Setor, aprendi isso. qualquer Isso assunto. é meu pai falava. Olha, ele falava para valer para tudo, né? Meu pai, assim, eu tenho ele como. Eu admiro demais. Porque eu, pequena, ele falava: minha filha, saiba quem está no comando. Conheça ou se quais são as regras do lugar que você chega. Ou seja, ele te lembrou desde o É, início a importância de uma coisa chamada hierarquia. você tem que saber. Então, assim, quando eu chegava numa escola, como eu, né, às vezes o professor tem isso, ele troca de escola. Você chega, a primeira coisa que você pergunta é sobre o regimento interno daquela escola. Então, nessa primeira reunião, eu falava: ó, está à disposição aqui, tem algumas cópias, levem para casa, conheçam. E eu fazia um documento onde os pais levavam também para casa, assinavam que estavam cientes do regimento. Porque qualquer problema que houvesse com o aluno ali na sala de aula, ou que não é da competência do professor, que seria ali talvez uma falta de educação, que viesse, e eu falava muito com o meu corpo docente, não parta de vocês a falta de educação, entre aspas, porque aí vai perder a razão. Mas se vier do aluno para vocês, é só mandar para nós, porque nós não vamos ter discussão. Está no regimento, siga o regimento. Ah, vai ser suspenso, vai levar ocorrência, vai para casa, volta com os pais. É assim, sem muita, é, sem muita confusão. Mais uma resposta curta para a gente mudar de assunto. Para onde está caminhando agora? Te preocupa? Me preocupa, claramente, Gente, claramente. mais mensagem chegando. Olha, Valéria, tá espetacular. Ó, Tá bom demais. que bom. Fátima Campos citou aqui o Wagner Tiso, né, que a gente estava falando dos Tisos. Sim. João Vitor Mendes, parabéns pelo trabalho. Aliás, e aí já me dá gancho para falar de outra pessoa. Professor João Vitor, um dos pilares para a vinda do Grupo Unis para Três Pontas, se existe a faculdade, se deve ao professor João Vitor, à saudosa Adriene, a outras pessoas e especialmente ao Darcy Ribeiro do Terceiro Milênio, o maior educador desse país, o maior educador vivo desse país, que é Stefano Barra Gazola. Eu só sou jornalista profissional graças a Stefano Barra Gazola, a quem eu tenho gratidão e muito amor. Inclusive, o Stefano, que deixou o Grupo Unis, está com outros projetos,
está convidadíssimo para vir a essa mesa, a esse programa. Será recepcionado com tapete vermelho, porque é algo sobrenatural o que ele faz através da educação. E o João Vitor, como ele diz, saiu da roça, mas a roça não sai dele. E eu brinco, recentemente esteve no Google, esteve na China. Daqui a pouco o João vai para Marte, se precisar. Tudo através da educação. É incansável. Acabou de escrever um livro novo. Doutorado em cima de doutorado, enfim. Mostra o quão importante é a educação. E aí tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que é uma brincadeira que fazem perguntando assim, quais são as duas formas mais eficazes de se abrir uma cabeça? As duas são usando um machado. Machado. Eu prefiro Machado o de Assis. Deixa eu ler mais uma mensagem aqui. Nicolas Evangelista Oliveira. Valeu, Alex. Gabriel Oliveira, parabéns. Mariane Pimenta, secretária de Educação. Boa noite a todos. Seguindo Valéria, aí. grande parceira na educação. Sim. Sempre sábia nas suas colocações. Muitas pessoas importantes que passaram aqui pela educação. E só para também não perder o gancho que o Alex citou, a dona Rogéria, eu também não tive a honra, o privilégio de ser aluno da dona Rogéria, mas jornalisticamente eu acompanhei de perto tudo o que dona Rogéria e a irmã Célia Cadorim, vice-postuladora da causa em Roma, o que essas duas mulheres fizeram, eu posso garantir, sem medo de errar, que sem elas não haveria beatificação. Elas foram guerreiras, viu? Aliás, eu cobro há muito tempo que se tenha uma imagem, um busto, uma estátua da dona Rogéria aqui em Três Pontas. Independente de lado político, de pertencer a um grupo alto, esquece isso. Vamos sair dali dessa coisinha fechada, desse pensamento retrógrado, e vamos olhar realmente na importância de cada pessoa. E para mim, ela é, e eu tenho orgulho de dizer, e não me gabo disso não, é meritocracia. Eu sou o único jornalista que todo ano, na festa do Padre Vitor, faço um post sobre ela, todo ano, repetitivo, mas todo ano eu tenho que fazer, porque a César o que é de César. Valéria, como é que foi? O Alex citou a Djalma Tiso, aí a Fanfarra, enfim, trabalhos importantes que você já teve na Câmara. Sim. Mas como surgiu a ideia e o contato do Parlamento Jovem à escola do Legislativo? Roger, da mesma forma que eu já tinha em mente que se eu chegasse a um cargo de direção de escola, eu teria e formaria uma banda, porque eu sou apaixonada em banda. Eu fui 14 anos para o Oktoberfest, porque lá tem apresentação de bandas alemãs. Sim. Eu amo bandinhas alemãs, sabia? Então, a banda, mas não falo de alemãs, não. Eu falo qualquer banda. Quando nós tivemos aqui em Três Pontos um encontro de bandas, foi assim, algo que ficou registrado na minha cabeça. Eu gosto, sabe? Quando tem uma apresentação da banda aqui, municipal, Sim. né, da corporação, eu fico ali, gente, eu parece que ela está tocando só para mim. Eu apago todas as outras pessoas e eu ouço cada instrumento. E eu vejo cada músico ali, sabe? Então, assim, banda para mim não tem como. Para te falar a verdade, olha, eu tenho uma coisa que você não sabe, mas eu gosto de rock também. Eu fui no Guns, olha, Rock em Rio, gente, já fui senhora. Meu grupo que a gente foi foram um grupo de mulheres, também senhoras. Nós divertimos tanto. Você foi no Rock in Rio em 2001? Nossa, 2001. No mesmo Rock in Rio que eu fui lá. Na antiga cidade do rock, 200 mil pessoas. No mesmo dia em que começou com Carlinhos Brown, que foi teve mesmo. aquele episódio de Nossa, jogaram água, jogaram copinho, eu estava lá. Jogaram. Fiquei muito sentida. E depois teve ainda se eu não me engano, o Pato Fu ou o Traje a Rigor. Foi Pato Fu. Acho que o Pato Fu
e depois uma banda que o Guns exigiu que estivesse É, presente, chamada Papa tá Roach, bom. e antes Oasis, Noel e É, Liam Gallagher, que nossa, voltaram agora, gente. abriram e depois fechou com o Guns N' Roses, com o Axl Gordo voltando depois de não sei quanto tempo, e uma homenagem da É. Beta Labels, que é a produtora do Guns N' Roses, uma brasileira que quando o Axl estava na fossa, mergulhado em droga, em heroína, ela abraçou ele como secretária, como mãezona, e ele fez uma homenagem. Vale a pena Então pesquisar aí na internet. estávamos juntos no rock. Pesquisem aí, Guns N' Roses Rock in Rio 2001, você vai ver a Valerinha lá e vai ver esse jornalista na plateia. Mais mensagem, Daniel Exatamente. Rodrigues. Valéria, tem nos ajudado muito com o seu conhecimento, gratidão por tudo. Valéria, fala Agradeço. pra gente não estourar Mas o tempo do Parlamento Jovem. então, da mesma forma, depois, né, que aí eu entrei, neste primeiro ano, em 2013, eu também falei, ó, se eu passar pela Câmara, então eu me candidatei, na segunda que eu fui eleita, falei, se eu ganhar, se eu estiver na Câmara como educadora, eu vou querer uma escola. Porque no primeiro ano eu percebi que muitas pessoas, eu estudei antes. Olha, eu estudei antes de me candidatar, estudei antes de me filiar, todos os estatutos. Eu estudei o que um vereador teria que fazer. É coisa minha mesmo. Então, eu entrei, mas eu já tinha estudado tudo, regimento, lei orgânica. Eu tinha um conhecimento ali, mesmo não tinha passado pela Câmara, mas eu tinha estudado sobre. Então, eu chego à Câmara e vejo que muitos não tinham conhecimento nem do que iriam fazer. É a questão do papel que eu falei. Quais as atribuições, o que teriam que fazer, qual o papel que você tem que estar ali Ou seja, fiquem atuando. contento em ser figurante enquanto outros querem ser protagonistas. Exatamente. Então eu vejo que assim, e até hoje, eu sou a pessoa que realmente eu gosto de estudar os projetos. Eu estudo os projetos. Muitas das vezes, eu até às vezes não fico comentando todos, mas se você me perguntar de qualquer projeto, eu sei falar. Que está ali em pauta Isso é importante. e que passou pelas comissões, não só nas comissões, eu estudo com os meus colegas e discuto com os meus colegas antes. Eu estudo antes e depois, antes da votação, se ficou alguma coisa para trás. E se eu ficar na dúvida, eu busco informações, eu vou à prefeitura, eu vou no secretário, eu vou onde tiver que ir, mas eu vou sem dúvidas. Porque, Eu faço uma votação consciente. perfeito, porque qual necessidade de se ter em Discordo. três pontas o Parlamento Jovem? O Parlamento Jovem é uma formação política e cidadã. Então, essa formação política é por ter visto essa necessidade. Pelas pessoas não entenderem, elas se candidatam, eu quero ser vereador, porque o salário é isso, porque aquilo, é posição. Não, ela tem ali, né, uma responsabilidade, né, que você vai estar assumindo e colocando o seu nome à disposição de toda a população, né? Você imagina isso, você colocar o seu nome e tudo seu, Roger, se torna público. Você imagina o Sim, seu nome público sim, para uma pessoa do mundo, se pesquisar o nome da gente, está lá, sim. né? Então, o que leva uma pessoa a fazer isso? A pessoa tem que ter convicção de que ela realmente quer. Então, pensando nisso e passando pelas dificuldades que eu passei no primeiro mandato, das pessoas virem em mim e perguntarem sobre o projeto. No dia da votação, porque né, passaram ali, mas não estudaram. Eu falei, isso tem que mudar. Eu começo a pesquisar onde tinha algo que eu formasse jovens, porque aqueles que estavam ali talvez iam fazer cursos, iam viajar, ou o próprio presidente ia trazer cursos para o corpo ali. E eu pensei, não, eu preciso de algo que forme melhores políticos, forme melhores cidadãos. Então eu vou a Três Corações, Varginha, as outras cidades aqui por perto, mas eu não encontro o que eu estava procurando. Mas eu fico sabendo notícia de Pouso Alegre que tinha
o Parlamento Jovem, Escola Legislativa. E eu fico um ano, eu me proponho ir e acompanhar os trabalhos. Eu fico um ano indo para lá e eu chego à etapa estadual levando os alunos do ensino médio de Pouso Alegre para a Assembleia Legislativa. Quando eu chego com aqueles jovens e eu vejo o progresso deles, de como eles entraram e como eles estavam naquela se posicionando e defendendo propostas à frente de uma assembleia perante deputados e com aquela força toda e conhecimento, eu falo, é isso que eu quero para Três Pontas. No próximo ano eu vou estar aqui, mas com alunos de Três Pontas. Aí já no segundo ano eu já fiz tudo que tinha que fazer para nós termos uma escola legislativa e ter o Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem, Roger, na verdade, é um braço da Escola Legislativa, um projeto. A Escola Legislativa é muito maior, né? Por isso que, assim, eu lembrei da dona Rogéria para ela ser, né, levar o nome à escola do Legislativo, dona Rogéria. Eu coloquei porque, assim, eu Maravilhosa fui aluna essa homenagem. dela Sim, e ela me fez enxergar que era na educação que a gente deveria formar uma geração para cuidar da outra geração que estava. Então, eu lembro muito dessas palavras, de formar uma geração para que esta que está saindo, né, ela seja até cuidada por essa que está sendo formada. Então, é isso. Eu busco, no outro ano eu já trago, eu banco com meu próprio salário, porque não tinha ainda, né, recursos específicos da Câmara, e eu saio deixando tudo pronto, orçamento aprovado, tudo certinho, com ficha, com a Câmara, com a Escola do Legislativo instaurada. E aí teve também um trabalho bacana que deve ser destacado também do Michael Machado, Sim, enquanto representante do Legislativo ele também no falou Departamento. sobre isso, né? Eu agradeço demais, porque quando, na minha saída, eu fico, né, vejo o Michael ali, professor. Eu falei, Michael, eu não me importo de não ter, né, não ganhei tudo, mas eu gostaria só que a escola não acabasse, porque a tendência, Roger, que a gente vê é que quando um vereador traz algum projeto e ele não, né, não é reeleito, aquilo acaba. Sim, Mas foi tanto cuidado que eu tive com muitos detalhes, inclusive, né, Carlos Castro e Guilherme, eu deixei os dois muito próximos a mim sim, e tendo muito conhecimento sobre a escola e sobre o parlamento, porque eu já imaginava, porque passamos pela eleição, que não é fácil. sim. E eu já também, já tendo uma visão para frente. E se não for reeleita, eu tenho gente que sabe, vai levar para frente. Essa é a diferença, porque existe no meio político aquela coisa, tal projeto, tal benfeitoria não dá voto, não aparece, não elege, não relege. E a gente sabe que muita gente na política só faz aquilo que fique com a sua assinatura evidente e que possa lhe garantir uma reeleição. E se for uma benfeitoria que sinalize publicamente por muito tempo que o seu adversário fez, com certeza, infelizmente, esse político que pensa com feijões e ervilhas e não com cérebro, ele vai querer destruir, apagar tudo o que o adversário fez, ao invés de lembrar que ninguém é ilha, que a gente dá as mãos e que a construção ela é sucessiva, ela não para de forma alguma. Gente, tá bom demais esse papo, mas eu preciso passar para o nosso cara a cara. Foi e está sendo muito bacana, muito legal o programa de hoje. Eu agradeço, os números são fantásticos. Obrigado demais o carinho da audiência de todos. Deixa eu colocar aqui na tela aqui o nosso cara a cara. Deixa eu ver E, aqui. Roger, eu fico muito feliz. Sua menina passou pela escola, né? Sim, a Thaís passou Você vê muito. a evolução da pessoa Sim, quando ela entra, né? E aprende a fazer uma proposta, né? sim. A se colocar, a se É um posicionar. trabalho realmente espetacular que eu recomendo para É, todo mundo. eu também. Valéria, vamos pro cara a cara? Claro. O cara a cara é aquele quadro que inicialmente eu preciso sempre
lembrar desse cidadão aqui, ó. Olha, essa caneca aqui é a caneca mais intelectual do país e certamente uma das mais intelectuais do mundo. Estou falando de José Eugênio Soares, o maior entrevistador do Brasil que nos deixou, o Jô Soares, caneca do programa do Jô. Que Assisti muito. saudade que eu tenho desse Assisti programa. Tive a honra de ir algumas vezes ao programa, inclusive o Alex Tiso foi, Beto Maciel foi, Francisco Cândido foi. Levamos algumas pessoas lá. E o Cara a Cara, ele também é um quadro que lembra de uma mulher fantástica, a maior entrevistadora desse país, que é Marília Gabi Gabriela, que, dentre tantos feitos, em 1989, ela conseguiu, durante um intervalo, programa ao vivo, e é um outro tempo em que era um tabu monstro gigantesco, conseguiu convencer Agenor de Miranda Araújo Neto, o Cazuza, a voltar e assumir publicamente que era portador do vírus da AIDS. Isso para vocês terem uma ideia da dimensão do peso de um grande entrevistador. Então, a gente faz a nossa versão Made in Paraguai do Cara a Cara da Marília Gabi Gabriela com assuntos aleatórios que a gente tem curiosidade de saber. Tá preparada? Ai, sim. Respostas Bem mineira. curtíssimas, com ou duas palavras. Sim. Se eu insistir, aí você pode discorrer. Ok. Ok? Você falou que gosta de música e que teve muitas vezes na Oktoberfest. Sim. Chopp ou vinho? Você viu que eu pensei? Vinho. Por quê? Porque o vinho me lembra, assim, o primeiro milagre de Jesus, e ele bebia vinho com seus amigos num casamento. E ele traz a alegria. Sim. Mas você viu que eu pensei? Porque eu gosto de chopp. Se pudesse escolher os dois, porque se tem cerveja, chopp e vinho, eu vou no vinho. Mas eu no segundo chopp. Terceiro cerveja. Tá, essa vai ser uma novidade. Eu gosto e tem gente que acha surreal, que não combina comigo. Eu amo cachaça. Valéria gosta? Roger, se eu falar que eu gosto, meu pai era colecionador de cachaça. Hoje ele não tem mais, mas assim, eu não bebo todos os dias. Eu não sou também de beber, eu não sou de quantidade. Eu sou da qualidade e pouco. Eu também. Sabe como? Então, sim, Numa ocasião você especial, me perguntou, sim, eu vou lá, tomo eu uma experimento. cachaçinha. Aliás, Paulo e Regina, da Divina Cana maravilhosa, uma das melhores Parabéns, né? cachaças do Brasil. Inclusive, Três Pontas tem um Premiada. projeto para que, além da Terra da Fé, Música e Café, também seja da cachaça, A rota, rota da rota da cachaça. cachaça. Estou por dentro. Tudo chegando aí para deixar Três Pontas culturalmente ainda Exatamente. mais multifacetada, lembrada, mencionada e com os ecos de progresso chegando através disso. Pizza ou churrasco? Churrasco. A Valéria é boa de cozinha? Ótima. Qual o prato principal que ela faz? Tanto é que meu filho é chefe de cozinha, gente. Aprendeu com a mãe? Claro. Qual o prato preferido da Valéria? Para fazer Para fazer massas. massas. Eu faço uma macarronada top. Hum, Eu faço massas muito bem. Mas qualquer prato que você me falar, Valéria, olha, eu trouxe aqui, ó, esse camarão. Eu trouxe esse fruto do mar. Eu trouxe essa carne. Eu estou com vontade de comer tal prato. Eu faço. ah, Ó, jeito. engraçado que agora já me deu um gancho para quem sabe a Valéria consiga mexer os pauzinhos para que a gente tenha um evento aqui, tipo uma noite italiana aqui, com aqui um festival de massas, com Massas. várias barraquinhas em algum lugar específico, só de massa. Hein, Alex? Já pensou isso? Michael Machado, fazer uma noite italiana aqui? É. Hein? Que legal O que encontro será. gastronômico foi muito bom, né? Sim, Eu acho que deve repetir. E sim, nós fazíamos, Roger, aí encontro de casais no SCC, sim. nós fazíamos muita noite italiana, com vários tipos de massa. Eu lembro que eu Agora, participei do ECC. agora já faz um tempo que não se faz mesmo. Quando não está em Três Pontas,
Valéria gostaria de estar onde? Eu sou muito de uma capital. Então, assim, eu gosto de ir à capital, sabe? Sentir aquela vibe ali toda e volto a Três Pontas. Então, Mas a qual minha capital? terra é Três Pontas. Olha, Belo Horizonte, São Paulo, Roger, se eu te falar tanto país que eu já conheço, que eu já saí do país, porque durante esse tempo que eu fiquei aposentada, nós não tocamos nesse assunto, mas eu trabalhei com viagens. Que legal. Então eu Viagem é a viajei janela do mundo. fora do Brasil, fazia, né, participava de excursões internacionais. Eu não perco o meu instinto e a minha origem paulistana. De vez em quando eu vou para São Paulo, você vai rir. Eu vou para São Paulo para poder pegar a hora do rush, pegar ônibus e Eu metrô entendo. lotado para ir de Santana ao Jabaquara, de Jabaquara voltando para Santana. Que saudade disso. Alex Tiso, já temos até músicos para isso. Trio Paradiso fazem uma noite italiana espetacular. Ó, Meu Deus, me gostei. avise, vamos divulgar, vamos fazer isso acontecer. Vamos lá. É que o Alex Tiso, tá? O Alex Tiso parece o gato siamês que tem 7 vidas, não sei quantas vidas, porque se desdobra para um monte de coisa. Alex, me ajuda aí, que eu quero participar da noite italiana. Qual é a qualidade fundamental que a mulher Valéria vê numa pessoa, principalmente num homem? O seu caráter. Caráter é o primeiro. É. Ah, provoca, embora sempre muito educada, fina, discreta, o que provoca a ira da Valéria? Muito difícil eu me irar, na verdade. Porque quando a pessoa fala algo que às vezes eu não concordo, às vezes eu até ali eu coloco ali o meu posicionamento, porque eu penso é a opinião da pessoa. Então, muitas das vezes eu só penso é a opinião dela. Então, você não me vê eu, aliás, assim, pouquíssimas pessoas já me viram irada ou brava ou, né, que eu tenha perdido ali a paciência. Meus alunos, inclusive, eu encontro com eles, eles falam muito sobre isso, né? E eu aprendi muito a não ficar brava. Se eu ficasse com algum aluno, eu ia para o quadro e me afastava. Eu não ia nele, eu me afastava. Isso eu aprendi com alguns professores, né? Mas não, é a opinião da pessoa, de respeito. Olha só mais uma informação aqui importante do nosso Alex Tiso já está nomeado como assessor para assuntos aleatórios dos nossos podcasts, viu, Alex? É o nosso Terico da versão Roger Campos. Eles vão se apresentar aqui no festival na Tenda Cultural, ou seja, na Tenda Cultural nós teremos massas, teremos comidas italianas, é isso, Alex? Esclarece para mim. Se for, já me avisa que eu não vou nem almoçar e nem jantar no dia anterior. Ah, um livro de cabeceira. A Bíblia. Você acredita que de um lado eram dois, agora eu já não estou com ela porque eu mudei para o escritório a Constituição. Mas de um lado era a Constituição e do outro a Bíblia. São meus dois que ficavam do meu lado, na cama, né, no nosso quarto. Hoje só está a Bíblia. Um A filme. Constituição está no escritório. Um filme. ah, Vou falar o campeão, mas era até um outro, outro filme. Aqui também retrata a Mulher Maravilha, também foi algo que me move assim. Mas o campeão, porque foi um filme de época e que demonstrava muita garra. E eu trago isso para minha vida. A gente tem que ser muito guerreiro. Então, vou ligar os dois aí. Uma mulher e um homem, guerreiros. Eu sou cinéfilo de carteirinha, tenho uma coleção absurda de DVDs, tenho até de VHS, gente, coisa que está lá em cima do forro da casa que não serve para nada mais. Vou citar hoje dois.
filmes que eu gosto muito. A cada programa que eu lembrar dessa pergunta, eu cito outros dois com certeza. Um é Um Sonho de Liberdade, do Morgan Freeman, que Muito é lindo. espetacular, Espetacular maravilhoso. mesmo. E o outro, The Schindler List, A Lista de Schindler, que é um filme para você pensar realmente o que a gente está fazendo no mundo, a importância da gente estender a mão, da gente ser útil a quem precisa. No finalzinho do filme, ele tira um anel do dedo e ele fala assim: caramba, se eu tivesse vendido esse anel, eu teria salvo mais tantas vidas, mais tantos judeus. É um filme longo, mas vale muito a pena, mudará a sua vida. Ah, algum grande pensador brasileiro que também seja um acompanhante da sua personalidade? Eu vou. Algum escritor, ou algum teólogo, algum filósofo, algum político? Ó, Antes de você responder, tem um político que eu amo muito, 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 já nos deixou, que é Antônio Hermílio de Moraes, fundador do Grupo Votorantim, fundador do Hospital Beneficência Portuguesa, onde eu nasci em São Paulo. E ele tem uma frase que eu acho fantástica, mas controversa. Depende da forma como a pessoa vai receber. Segundo ele, abre aspas, ele já foi cotado a sair a candidato a presidente da República. Política é a arte de pedir dinheiro aos ricos, pedir voto aos pobres e, na maioria dos casos, depois de eleito, virar as costas para ambos. Infelizmente. Fecha aspas. Um eu grande acho que pensador. eu vou colocar o Papa Francisco, Por quê? porque assim, eu li o livro, né, do Papa Francisco, inclusive eu ganhei este livro, conta toda a sua vida e eu acho que assim, ele traz uma igreja, né, para todos, uma igreja, né, que vai estar a serviço de todos. Lembrei de uma outra pergunta importantíssima no cara a cara, com uma resposta bem curta. Escola militar, a favor ou contra? Só a favor. Aí agora eu vou querer um porquê. Porque assim, ela passa alguns valores que nós estamos deixando. Assino embaixo. É, de verdade. A gente falou de pensador, olha ali na tela. Esse Aí o cara Cortella. é Eu ia maravilhoso. falar sobre ele. Amo de Ele estava paixão. na minha lista para responder. Olha isso, gente. Mário Sérgio Cortella. Tive a honra e o Sim. privilégio de entrevistá-lo. Ele assinou, autografou os meus livros. É, Ah, quem é e qual a importância que a família tem na vida da Valéria? eu acho que assim, é a base, é o porto seguro. Então, qualquer coisa que você passa por na sua vida, você tem os seus amigos, você tem as pessoas, né, do seu trabalho, do seu convívio, mas quem vai ali te dar a base, né, quem eu sou hoje, foi a minha família, meus pais, né? Você pensa a base ali, você se constrói ali junto com seus irmãos, com suas tias, com seus parentes. Então, é a base. E o Porto Seguro, eu estou falando do meu esposo, né, da minha família hoje. Que já é É o Porto Seguro. o próximo capítulo do Cara a Cara. Vou pedir para você olhar para a lente da verdade. Agora eu estou copiando um outro gênio que nós tivemos no Brasil, que ele falava: olhe para a lente da verdade. Sim. Quem é o seu esposo para você? E como se ele estivesse ali na frente, que declaração que ele merece? É o meu Porto Seguro mesmo, é o meu amor, né? É o amor que eu escolhi, né, lá atrás. Olha, é esta pessoa. Da mesma forma que em outras coisas na minha vida foi uma escolha, o casamento também é uma escolha. E quando eu escolhi, foi uma escolha assim, ó, eu quero passar o resto da minha vida com essa pessoa? Sim. Eu quero acordar com essa pessoa do meu lado?
todos os dias, sim. Eu quero passar com ela minhas alegrias, minhas tristezas, minha dor, tudo. Sim. Então, quando eu entrei na igreja, nem vou dizer, né, no civil, que foi assinar ali o contrato. Para mim, foi o ato da bênção ali da igreja, do sacramento do matrimônio. Eu entrei com a convicção, ele lá na frente, é ele que eu escolhi para passar o resto da Que minha vida. lindo, que declaração. Renato, Amor, eu também te amo. Beijo. O Alex está me lembrando aqui, ó, o Trio Paradiso faz músicas também em italiano em seu repertório. E aí a gente já vai juntar aí massas, manda as barracas lá para poder ter calzone, macarrão, lasanha, pizza, convido todos os chefes. cannelloni, tudo que puder vai ser muito Muito bom. bem-vindo. Em uma palavra, principal ensinamento do pai da Valéria para ela. Nossa, foram tantos, Roger, mas a honestidade. O principal ensinamento da Valéria para os filhos. Você tem mais de um filho? Eu tive 2 filhos, né? Dois. Eu perdi, Então, o né? Está no principal céu. ensinamento para o Lucas, para o Nicolas, Nicolas. seja verdadeiro com você mesmo e com as pessoas. Política é? A essência. É a essência que move o município, é a essência que move a nossa vida. A essência. Ser mulher na política é? Desafio. Ser mulher na política em Três Pontas é? Grande desafio. Por Com quê? certeza. Única mulher, Roger. Única. E você vê na história, nós começamos a nossa conversa com isso. Olha, se né, nós estamos aí, eu pedi uma galeria para a gente colocar lá na Câmara com as fotos e a biografia de todas que já passaram e que foram poucas. Né? Se foram menos de 10, olha, né, hoje nós temos um número aí de 9 vereadores, nós vamos estar confirmando isso logo, logo, mas menos de 10 em 100 anos. Ter Então, é um estado grande desafio. antes de ter estado. Deus. Meu tudo, tudo. É o que eu acordo, é o que eu vivo, é por ele que eu sirvo, é por ele que eu me movo, é por ele que eu estou aqui. Em uma palavra também. Nominalmente. Uma saia justa, será? Acho que não. O principal colega ou a principal colega de Câmara na história da Valéria foi? Na primeira foi a Alessandra, né? Que ela foi minha companheira. Nós viajávamos juntas, nós fizemos muitas coisas juntas, né? É o que eu gostaria, né, neste mandato, de ter uma outra mulher, né, para a gente pensar junto políticas públicas voltadas para o público feminino, políticas públicas, né, voltadas para a mulher. Ter estado no Pô de Café Podcast foi? Um sucesso. É muito gostoso, né? Estar aqui com você. É uma conversa que flui, né? Não temos pauta. Não, nada de Não temos pauta. E olha aqui na tela que legal, dia. gente. Para a gente fechar o Olha que bom. programa, eu Duas fiz grandes essa mulheres. arte aqui com a Valéria ao centro, que é hoje a nossa Sim, única representante do sexo nem tão frágil assim. Aqui Selena. também a Selena do Caté, a Selena Caté, É, que chegou para mim e falou assim, Roger, eu preciso muito da sua ajuda para eu chegar à Câmara. Não tenho condição financeira para te pagar pelo seu serviço. Mas eu disse a ela que não haveria necessidade de nenhum pagamento em espécie, viu, metal, dinheiro, se o propósito dela fosse realmente trabalhar pelo povo. E como ela me mostrou que era, eu fiz de coração e não me arrependo. E do outro lado ali, Tonha Mello, a inesquecível professora, a vereadora brilhante, uma mulher gigantesca à frente do seu tempo. Gente, muito obrigado a todos. Deixa eu só lembrar aqui, ó. Até o professor João Vitor me ajudou nisso aqui.
Pode ser que tenha outros nomes, tá? Valéria, a equipe de jornalismo de marketing da Câmara, com o Luí, o Francisco Cândido, estão pesquisando todas as mulheres na história da Câmara de Três Pontas que foram vereadoras. A gente conseguiu aqui a Maria Brito, muito ligada à usina Boa Vista, a Inês Chaves, se eu não me engano, tia do ex-prefeito Marcelo Chaves Garcia, Lourdes Vilela, que eu convivi muito quando eu jogava bola no Sabará, no campo do Sabará, ela estava muito presente lá, Tônia Mello, a Gleida do Renatão, Alessandra Sudério, Marlene Lima, Selena Caté e essa que acabou de ser entrevistada na nossa pauta de hoje. Espero que tenha gostado, espero que você tenha gostado, muito obrigado. Volte sempre, um imenso prazer, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Roger, obrigada, assim, gratidão, né? Gratidão por fazer parte, né, lá com a gente na Câmara, sempre estar lá, né, acompanha o nosso trabalho. Só tenho que agradecer, gratidão mesmo. Você é um grande jornalista, Amém. né? Olha, grande respeito, né? É uma honra estar lá junto com vocês, né? Toda a imprensa, né? Você ali junto com a gente. Eu agradeço demais. Obrigada, viu? E parabéns pelo podcast aqui, Obrigado. Café. Nossa, Obrigado. muito Isso bom. foi um sonho. E te confesso que a maioria dos projetos e das coisas que eu faço na minha vida, a ideia partiu da Renata. O peso de uma mulher. Eu costumo dizer que a mulher ou leva o homem para o paraíso ou leva para o inferno. E graças a Deus eu casei com uma grande mulher. Olha. E para você, parabéns. Homem, mulher, para você que está acompanhando esse programa que chega ao fim, aquela mensagem que nunca pode faltar. Tá a fim de começar a semana com o pé direito, de começar bem? 2 receitas básicas. A primeira, desacomodar. Tire o bumbum do sofá, corra atrás dos seus sonhos. Faça exercer, se movimentar o dom que Deus te deu. Saia da inércia. Acredite em você como imagem e semelhança do próprio Cristo. A segunda, lembrar que do céu só cai chuva. Para o milagre acontecer, o primeiro passo é você confiar em você. E o segundo, lembrar que existe um Senhor e Salvador, Rei do Universo, Príncipe da Paz, o Emmanuel. O cara realmente que a gente tem que levar em conta, que é dono de tudo que a gente faz, porque sem ele a gente não é nada. Com ele podemos tudo naquele que nos fortalece. Um grande abraço, boa semana. Semana que vem tem mais um grande entrevistado ou uma grande entrevistada no nosso Pod Café Podcast. E não se esqueça que no próximo sábado tem mais uma edição do nosso Conexão Rock Go. Tchau! Tchau, gente. Obrigada.